Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre probabilidade, dados, tabelas e gráficos, ok? A primeira parte que nós vamos trabalhar é a da probabilidade, certo? Então, probabilidade. O acaso está presente em quase todas as situações da vida. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, teremos um dos dois resultados possíveis. Ou nós teremos uma cara, ou nós teremos uma coroa. Isso é óbvio, né, pessoal? Você está lançando aí uma moeda, claro que as possibilidades de resultados são cara ou coroa, né? O resultado final depende do quê? Do acaso. Você não consegue dizer com precisão que a moeda, na hora que você lançar a moeda, vai ser cara, ou na hora que você lançar a moeda, vai ser coroa. Isso é o que? Impossível de se Probabilidade. prever. Ok, pessoal? Isso significa que não há como prever se teremos cara ou coroa. Nessa situação, pessoal, em que você não consegue prever algo, você tem um fenômeno aleatório, ok? Fenômeno aleatório é o quê? É tudo aquilo que você não tem condições de prever. Ou seja, vamos dar outro exemplo. Vamos imaginar que você tem aí 5 alunos e que o seu nome esteja entre esses 5 alunos para um sorteio. Aí eu vou colocar a mão ali na urna, né, para sortear um aluno ao acaso. Olha só, sortear ao acaso, ou seja, eu não tenho condições de prever quem será o vencedor. Então, isso é um fenômeno que Cada um tem 20%. isso. Esse fenômeno é o que? É um 25 não, fenômeno 20. aleatório. Isso, 20, né? Porque é uma em 5 a chance de você vencer, né? É uma em 5 nesse exemplo. E aí, se você dividir 1 pelo 5, você vai achar 0,2, né? 0,2 é o quê? 20%. Muito bem. Aí, pessoal, o que nós temos aí? Ó? Pois, mesmo repetidos várias vezes sobre combinações semelhantes, os resultados continuam imprevisíveis. Tais situações são estudadas por um ramo da matemática chamado de teoria das probabilidades. Ok, pessoal? Então, é a teoria da probabilidade, né, é que nos vai levar a esses cálculos, ou seja, essas previsões aí, ok? Aí a mocinha disse assim: se não podemos prever o resultado, para que estudar essas situações? Aí a professora disse, né, apesar de não ser possível prever os resultados, podemos entender como eles se comportam frente às diversas possibilidades. Ou seja, no cálculo de probabilidades, pessoal, o resultado exato de alguma coisa acontecer, nós não vamos ter, mas nós conseguimos chegar o mais próximo possível da realidade dentro de uma determinada situação, ok? Então, por isso que a professora disse, né? Apesar de não ser possível prever os resultados, podemos entender como eles se comportam frente às diversas possibilidades. Aí vamos aprender sobre isso nos próximos exemplos. Vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? Exemplo 1. Imagine um dado equilibrado em forma de cubo com faces marcadas, né, com números de 1 a 6. Ao jogá-lo, qualquer uma de suas 6 faces poderá ficar virada para cima. Qual é Ok, a página, pessoal? Diego? E aí, o que nós temos aí? Ó? Qual é a Você, página? você vai lançar o dado e você tem aí números de 1 até 6. Claro que uma dessas 6 faces poderá ser voltada para cima, né? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui onde é que está isso aí. Isso aí está em Qual é 46.
E aí o que que acontece aí? Ó? Qualquer um desses números de 1 a 6 poderá ficar com a face para cima, né? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3 até o 6. Como esse dado tem 6 faces, há uma chance em um total de 6 de que determinado número saia com a face virada para cima. Por exemplo, há uma chance em 6 de que o número 5 saia na face de cima do dado. Por isso dizemos que a probabilidade de sair um número 5 é de 1/6, ou seja, de uma em um total de 6. Aí o que que nós temos? A menina falou assim: e como calculamos a probabilidade de que um dado resultado ocorra, ou seja, um determinado resultado ocorra? Aí ela disse: é preciso seguir algumas regrinhas, é o que eu falei. Probabilidade tem tudo a ver com fração. Vocês viram aqui que a chance de ocorrer o número 5 é de uma em um total de 6. Isso é fração. Mas para que esse 1 e esse 6 estejam aí em forma de fração, eles tiveram que passar o quê? Por um processo de fórmula, ou seja, tiveram que ser lançados na fórmula para se tornar um sexto, ok? O que que nós temos aí? Primeiro, contamos o número total de resultados possíveis. Qual é o número total de resultados possíveis? São 6, né, pessoal? Pode acontecer o número 1, pode acontecer o número 2 no dado, pode acontecer o número 3, pode acontecer o 4, pode acontecer o 5, pode acontecer o 6. Então, olha aí, uma, duas, são 6 possibilidades possíveis. 2. Dentre todos os resultados possíveis, contamos o número de vezes em que o resultado pretendido pode ocorrer. No caso aqui do exemplo, é de ocorrer o número 5. O número 5, ele acontece apenas uma vez no lançamento. Então, eu vou ter uma vez desses 5 acontecer, número 1. E 3, calculamos a probabilidade P de que os resultados pretendidos ocorram por meio da expressão. Aí vem a fórmula, ó. P de probabilidade, ó, é igual número de vezes em que o resultado pretendido pode ocorrer, ou eu chamo isso aqui de chance de algo acontecer. Eu costumo sempre trabalhar com os alunos com a chance. No caso, ele quer a chance de que ocorra o número 5. Então, é uma chance apenas. Tem outros 5 aqui nesse grupo, pessoal, de números? Não tem, só tem apenas um. Ó, então é uma chance, vou até colocar o resultado aqui, uma chance em um total. Aí tem aqui o total de resultados possíveis. A gente sabe que no lançamento de um dado são 6, então 1/6. Tá aí. Então, essa é a probabilidade de que o número 5 ocorra no lançamento de um dado, 1/6. Ok, pessoal? Vamos aqui aproveitar esse exemplo e aí eu vou perguntar aqui para o Weber. Bom dia, Weber. Bom dia. Você está lançando um dado, Weber, e aí você tem as possibilidades de resultados de 1 até 6, correto? Correto. Beleza. Aí, Weber, qual é a chance, qual é a probabilidade de que o número seja maior do que 4? Maior do que 4? Acima de 25%. Me diga assim, ó. Vamos ver. Qual é o número total de resultados possíveis? Primeiro. 6. 6, beleza. Agora, dentre esses 6, eu quero que você me diga quantos números são maiores do que 4. 2. São 2. É o 5 e o E o 6? 6. Então, você vai 6. colocar esse 2 aonde? O 2? Como assim?
Sim. Não são dois números maiores do que 4? Então, nós já estamos nessa fase aqui, ó, fase 2. Dentre os 6 resultados que nós temos no lançamento do dado, contamos o número de vezes em que o resultado pretendido, ou seja, a chance do número ser maior do que 4, ocorra. No caso, você me disse 2, é o 5 e o 6. Onde é que eu coloco esse 2? Em cima do 5 e do 6. No Em caso, de uma cima, fração. para montar a fração, eu vou colocar o 2 aqui, né? Assim, E o 2 5 em um cima. total de... 6. Pronto. Essa é a Ô, probabilidade. professor, eu não consegui Diga, entender, não. Não consegui entender. quantos Você pega o números, total. quantos números você tem que são maiores do que 4? 2 números. Dois números, o número 5 e o número Então, 6 é então maior do que existe 4. 30%, Johnny. Então existe Sim, 30%. então, Weber, antes da gente aprender a porcentagem, calcular a porcentagem da probabilidade, a gente tem que saber montar. Senão, se você não montar corretamente, você não vai acertar essa porcentagem também. Então, é isso que eu estou tentando agora para que vocês entendam. A pergunta que eu fiz foi qual é a chance, ou seja, qual é a probabilidade de que o número que vai cair, né, no lançamento desse dado seja maior do que 4. Quem é maior do que 4 é o número 5 e o número 6. Então, eu tenho o quê, pessoal? No resultado possível, ou seja, as vezes em que o resultado pretendido pode ocorrer, são duas. Pode ocorrer o número 5 e o número 6. Duas possibilidades. Eu coloquei aqui no numerador da fração. Sobre o total de possibilidades, que é 6, ó. Tá vendo? Então, 2 em 6. Aí eu vou simplificar essa fração aqui por 2 para melhorar. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, deu 1/3. Aí sim, nós vamos agora para a parte da porcentagem. Vamos pegar o 1 de cima e dividir pelo 3 de baixo. Na divisão, vocês vão achar uma dízima aí. 0,33. 0,33 de porcentagem que a gente estava aprendendo na aula passada, né? Nas aulas anteriores, a gente sabe que isso é 33% de chance. Deu para compreender, pessoal? A chance de que o número com a face voltada para cima seja maior do que 4 são dois valores que são maiores do que 4. Quem são eles? Os 5 e o 6. Então, eu conto dois valores. Duas chances ou duas possibilidades em um total de 6 possibilidades, que é aqui o lançamento desse dado. 2/6 é simplificado por 2, dá 1/3, e dividido 1 pelo 3, 0,33, e isso é 33%. Deu para compreender? Ok? Beleza, então. Vamos utilizar essa ideia para calcular a probabilidade de que, quando lançarmos o dado, saia um número ímpar. Vamos lá, pessoal. Ó. Número ímpar, quais são os números que vão acontecer aí de 1 até 6 que são ímpares? Pode ser o 1, 3. pode ser o 3 e pode ser o 5. Então, nós temos aqui quantas possibilidades tem o 3? Assim, eu tenho o número 1, número 3 e número 5. Tenho 3 chances de acontecer um número ímpar. Então, nós vamos montar a nossa probabilidade. Então, probabilidade é igual... A chance tem que vir no numerador. Qual é a chance? De ocorrer o número ímpar. Número ímpar ocorre quantas vezes, pessoal? Ó, 3. 3 no numerador. De um total de 6, né? Quando a gente lança o dado, a gente tem 6 possibilidades ao todo de acontecer. Então, 3 em 6. Bom 3 em... dia. Oi?
Como é que é? Não conseguiu entender? Bom, então eu tenho 3 em 6, pessoal. Simplificando por 3, que é o número que divide, né? O 3 e o 6 é o 3. Então, 3 dividido para 3 é 1. 6 dividido para 3 é 2. Então, 1/2, pessoal, é a probabilidade de que o número sorteado no dado seja ímpar. Ou seja, 1/2 é... Pessoal, o áudio. Desliguem o áudio lá. Beleza. Então, pessoal, a chance de ocorrer um número ímpar é 50%, ok? 50% de chance de ocorrer um número ímpar. Então, primeiro, a gente viu, né, que o total de possibilidades do lançamento de um dado é 6. Quando a gente vai montar essa fração, a gente lembra que o total sempre vem no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração. Então, seria esse 6 aqui. A chance, eu costumo chamar de chance, sempre o quê? De algo acontecer, né? Vem aonde? No numerador. É o número de vezes em que pode sair um número ímpar. No caso, são 3 vezes, ó. Pode sair o 1, pode sair o 3, pode sair o 5. Então, 3 em um total de 6. 3 em um total de 6 simplificado por 3, eu vou ter 1/2. 1/2 é metade. Metade é 0,5. E 0,5 é o quê? 50% de chance. Ok? Aí ele disse assim, ó. Como o dado é equilibrado, ao ser lançado, cada número de 1 a 6 tem igual chance de sair. Por isso, calculamos a probabilidade teórica do evento sem realizá-lo na prática. Ou seja, pessoal, nós não pegamos o dado, né, e saímos aí lançando ele para fazer essa contagem aí. Nós usamos o artifício de calcular aqui a probabilidade através dessa fórmula para se achar um possível resultado que seria, né, a probabilidade 1/2, que seria o decimal 0,5 e que seria aqui a probabilidade disso acontecer em 50% de chance. Isso é chamado o quê? Probabilidade teórica. Ok, pessoal? Você calcula aí a chance de determinado evento acontecer, né? Mas sem realizá-lo na prática, né? Ou seja, você não está fazendo ao vivo, você não está pegando esse dado e fazendo esses lançamentos aí para contabilizar esses 50% aí. Então, isso é chamado de probabilidade teórica, ok? Aí ela disse assim, e se quisermos saber a probabilidade de sair um 8 na face do dado? Aí a professora falou, como não há face no dado contendo o número 8, a probabilidade é 0, né? Então, se você faria, né, P de probabilidade, 0, não existe face 8 no dado de 6, né? Então, seria 0 em um total de 6. Isso é o quê? 0% de chance. Agora vamos descobrir a probabilidade de que saia um número menor do que 8. Aí nós temos, como todos os números nas faces do dado são menores do que 8, então a probabilidade é de 100%. Né, pessoal? Por quê? Quantos números são menores do que 8 no dado? O 6. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 são todos menores do que 8. Então, são 6 chances disso acontecer em um total de 6. 6 dividido para 6 é 1, e 1 a gente sabe que é o quê? 100%. Aí um exemplo 2, pessoal. Ó. O estudo das probabilidades também nos ajuda a fazer previsões. O jornal
O Jornal da Cidade de Mandu fez uma pesquisa de intenção de voto com uma amostra de 400 pessoas, dentre os 220 mil eleitores. Então, aí, pessoal, é parecido com o exemplo que a gente já viu aí em porcentagem. Entre os 220 mil eleitores, escolheu-se uma amostra de 400. Cada pessoa respondeu em que candidato votaria, dando o seguinte resultado. Maria do Brejo, são 115 votos ela teve. Doutor Tinho, 109 votos. Zeca Fumaça, 90 votos. Indecisos e nulos, 86. Ó, então cada um recebeu aí essa quantidade de votos. Um princípio básico nesse estudo diz que, se a amostra for bem escolhida, podemos ter uma ideia do desempenho de cada candidato. Ou seja, pessoal, se a amostra for bem escolhida, ou seja, se a amostra for perfeita, a gente pode ter uma ideia, não a precisão, viu? A gente pode ter uma ideia de como seria o desempenho de cada um deles. Vamos continuar aí. Vamos calcular o número de votos que a candidata Maria do Brejo teria, com base nos dados obtidos pela pesquisa. O total de votos, pessoal, ó. O total de votos aí, quais são? 400, né? Quantos são? São 400, porque a amostra foi feita com 400 pessoas. Ó. Então, o total de votos é 400. A probabilidade de voto em Maria do Brejo é o quê? 115 no numerador, ou seja, a chance de que uma pessoa escolha Maria do Brejo é 115, porque ela teve 115 votos aqui, ó, na pesquisa. Então, 115 em um total, sempre vem embaixo, ó, de 400. 115 dividido para 400, não simplificou nem nada, já foi direto para a divisão, 0,2875. 0,2875 é 28,75% de que alguém vote em Maria do Brejo, tá? Nesse caso, a probabilidade foi obtida com base em um experimento realizado. Então, pessoal, eu fiz o quê? Eu fui lá, pesquisei as 400 pessoas, eu anotei os dados, né? Então, o que eu fiz? Ó, nesse caso, a probabilidade foi obtida com base em um experimento. Então, eu fiz um experimento antes de calcular esse valor, né, de 28,75%. Eu coletei os dados. Então, isso é chamado, né, de probabilidade o quê? Experimental. Ou seja, lembra lá do dado? Eu simplesmente coloquei os resultados possíveis do dado, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e calculei a probabilidade de sair determinado valor. Ou seja, eu não peguei o dado e saí lançando ele ali, ó, para mim fazer essas anotações e, consequentemente, eu obter aquela porcentagem. Agora, aqui é diferente. Eu fui lá, entrevistei 400 pessoas, eu anotei os votos de cada pessoa, e aí depois eu fiz esse cálculo para achar qual seria, né, a probabilidade de voto em Maria do Brejo. Seria 115 de 400, que deu 28,75. Então agora eu tenho uma probabilidade o que aqui, ó, experimental, diferente da teórica que a gente viu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aí. Como o dado é equilibrado, ao ser lançado, cada número, né, de 1 a 6 tem igual chance de sair. Por isso, calculamos a probabilidade teórica, ou seja, eu não fiz experimento nenhum. Ok? Eu apenas calculei sabendo quais são os resultados do lançamento de um dado e a possibilidade de algo acontecer. Então, isso é probabilidade teórica. Já aqui não, eu fiz o experimento, eu consultei 400 pessoas,
né? Eu anotei quantos votos teriam cada um, e aí eu calculei aqui a probabilidade de voto em Maria do Brejo, que é 28,75%. Agora, se a amostra foi bem escolhida, espera-se que Maria do Brejo obtenha 28,75% dos votos. Como o total de votantes é 220 mil, haverá aproximadamente 28,75% desse total, ó, que é 220 mil, que vão votar nela. Aí ele usou aquele esquema, pessoal, de calcular. Nós não vamos fazer por esquema. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o total de eleitores, que é 220 mil, ó, e nós vamos aqui calcular 28,75% desse valor. Lembra que eu expliquei de duas maneiras para você calcular. Ou você vai aqui multiplicar vezes, ó, o 28,75, ó, e vai fazer uma divisão aqui por 100, para você calcular quantos votos na realidade, né? Essa Maria do Brejo teria. Essa é uma possibilidade. Ou então você vai pegar o 22 mil, ó, o 220 mil, cadê? Aqui, ó, o 220 mil. Meu Deus, esse curso hoje tá uma coisa terrível. Vou apagar aqui. Ou você vai pegar o 220 mil, pessoal, e vai multiplicar pelo decimal, que representa 28,75, ó. Vou colocar aqui, vezes o decimal de 28,75 é 0,2875. 0,2875. É quando você pega 28,75 e divide por 100. Você acha 0,2875. Aí, pessoal, qualquer um desses resultados aqui que você fizer, ó, você vai encontrar aí aproximadamente, ó, 63.250 votos que a Maria do Brejo teria aí, com base nessa amostra que eu colhi de 400 pessoas, né? E com base na probabilidade de voto em Maria do Brejo, que é 115 em um total de 400. Ok, pessoal? E aí, gente, o que nós temos? Ó, esta é uma estimativa com base na pesquisa. Nós descobrimos que por volta de 63.250 pessoas poderão votar em Maria do Brejo, ok? Aí nós temos Trocando Ideias, vocês vão pegar aí o livro, página 47. Estão aí? Olha só. Qual a diferença entre probabilidade teórica e experimental? Aí aqui, ó, pessoal, a probabilidade teórica é calculada prevendo os resultados possíveis ao fazer um experimento sem, entretanto, realizá-lo na prática. Ok, pessoal? Na probabilidade teórica, né, eu calculo a probabilidade de algo acontecer, prevendo os resultados possíveis sem realizá-lo na prática, ok? Então, na probabilidade teórica, eu não faço nada na prática. Eu calculo os resultados possíveis em um determinado experimento, mas eu não realizo na prática. Foi o que aconteceu lá com o dado, ok? Agora, quando um experimento é realizado e os valores pretendidos são contados, aí nós temos a probabilidade, o quê? Experimental, que foi o caso da amostra que nós colhemos lá dos votos dos eleitores, 400, e nós calculamos a probabilidade de voto em Maria do Brejo,
Isso é o que? Experimental, né? Eu fui lá, fiz a amostra, colhi os votos das 400 pessoas e aí eu calculei a probabilidade de voto naquela determinada pessoa. Então, isso é o que? É experimental. Então, vocês estão percebendo a diferença. Uma eu realizo, uma eu não realizo na prática, né? E a outra eu realizo um experimento, ou seja, eu realizo na prática para eu obter determinado resultado. Deu para entender, né? Número 2. Se você lançasse um dado 20 vezes, esperaria obter o mesmo resultado em todas as vezes? Aí a resposta é claro e óbvio, não. Você vai lançar um dado 20 vezes, pessoal, jamais, acho que é impossível, você obter o mesmo resultado em todas as vezes, a não ser que o seu dado seja manipulado. Eu posso até dizer assim, mesmo assim, pode ser que os 20 lançamentos não sejam iguais. Tem dado que é manipulado, né? O dado tem um pezinho ali na face, em uma determinada face, então ele vai, na hora que você lançar ele, né, o peso vai cair bem para aquela face ali. Então sempre você vai ter a repetição de um valor. Mas a resposta é não, né? Cada lançamento é independente, gerando dados ao acaso, podendo ser iguais ou diferentes. Ok? Essa seria a justificativa da número 2. Agora a número 3 aí, ó. Você já jogou para o ímpar? Jogue com o colega por 10 vezes, fazendo antes uma estimativa de quantas vezes poderá ganhar. Isso aqui, pessoal, seria se a gente tivesse presencial para a gente resolver, né? Para a gente fazer aqui ó, uma dupla aí, e aí você jogar para o ímpar com essa pessoa aí por 10 vezes, fazendo uma estimativa de vezes, de quantas vezes você poderá ganhar. Depois do jogo, aí você fazia o quê? Uma avaliação das suas previsões, tá? Isso aí é uma resposta aí que seria do aluno e obtida presencialmente, tá certo? Então, pessoal, nós ficamos por aqui.